Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e meditar nesta santa palavra, nesta noite, no primeiro domingo do ano. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro Evangelho de Mateus. E nós vamos ler no capítulo 2, os 12 primeiros versículos. Mateus, capítulo 2, os 12 primeiros versículos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele, e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra em cada coração aqui presente. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, dá-nos a Tua graça e direção para este momento em que refletiremos em Tua santa palavra. Que esta palavra que é viva, que é poderosa, espada bigume do Teu Espírito, possa penetrar em nosso coração e fazer uma obra que só o Senhor pode fazer. E nesta noite, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, ontem no calendário cristão é comemorado o Dia dos Reis, uma alusão aos reis magos, que por alguma razão nós aprendemos que eram 3. Mas a palavra de Deus não nos dá essa informação. Talvez porque a gente canta na época de Natal, né? 3 reis magos do Oriente a sós, com presente viemos nós. Talvez por causa dessa informação, nós aprendemos desde criança que eram 3 reis magos, homens sábios, astrólogos, filósofos, que, estudando os astros, perceberam uma estrela diferente em uma determinada época e perceberam que aquela estrela indicava o nascimento de alguém muito especial, o nascimento de um rei, uma criança que viria mudar os destinos da humanidade. E estes sábios, que nós não sabemos quantos eram, se abalaram lá do Oriente e foram até Jerusalém, porque eles queriam informações a respeito daquele acontecimento. E quando eles chegaram lá, fizeram uma pergunta que, a meu ver, é uma pergunta sensacional. Eles não perguntaram assim: nasceu um rei?
Onde nasceu, realmente nasceu o rei dos judeus? Não, a pergunta foi esta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Que uma criança considerada o rei dos judeus havia nascido, eles não tinham a menor dúvida. O que eles queriam saber era o endereço. E é claro que o rei Herodes, que adquirira por decreto romano o título de rei dos judeus, não gostou muito de saber daquela novidade. Se eu sou o rei dos judeus, como é que chega aqui uma caravana, uma comitiva perguntando onde é nascido o rei dos judeus? O rei dos judeus sou eu. Então aquela criança seria, digamos, um adversário que Herodes precisava eliminar do seu caminho. Então ele chamou, o rei Herodes chamou as autoridades religiosas ao palácio, inquiriu os escribas, os fariseus, os sacerdotes, a respeito daquela informação. E os líderes religiosos disseram ao rei: é verdade, porque lá no livro do profeta Miqueias, eles não citaram o nome do profeta, mas o texto que eles citaram é do profeta Miqueias. E eles citaram aquele texto que Miqueias falando a respeito da vinda de Jesus. E tu, Belém, Efrata, posto que és a menor das tribos de Judá, de ti me sairá o guia, que há de me apacentar o meu povo de Israel. E eles citaram esse texto da profecia de Miqueias. Eles não disseram o texto completo. O texto completo diria assim: cujas origens são desde a eternidade. Então, eles citaram a profecia ao rei. E o rei então percebeu que ele estava numa situação em que ele poderia perder seu trono e ele precisava resolver a situação. Chamou os magos e os inquiriu secretamente, feito um político ardiloso, que a gente conhece um pouquinho, né? A história dos políticos do nosso país, e disse assim: olha, quando vocês vão para Belém, e quando vocês chegarem lá em Belém, quando vocês descobrirem onde está esse rei dos judeus, vocês me informem para que eu vá lá e o adore. E os magos partiram. E é interessante nesse texto que eu quero chamar a sua atenção, porque eu tiro desse texto bíblico lições muito preciosas para a minha vida. E neste primeiro domingo do ano, nós estamos iniciando o ano de 2018, eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos ser tão sábios quanto foram aqueles sábios, aqueles astrólogos que se abalaram do Oriente até Jerusalém para saber a respeito do nascimento do Rei Jesus. A meu ver, aqueles sábios só erraram num ponto, quando atribuíram a Jesus o título de Rei dos Judeus. Aliás, esse título foi colocado em cima da cruz. Pilatos mandou colocar: este é o Rei dos Judeus. Mas Jesus não é o Rei dos Judeus. Jesus é Rei de todos nós. O seu trono é sempre eterno. O seu trono não tem fim. O seu reino é sobre todos os seus súditos, que abrem a porta do seu coração para que ele reine. E os seus súditos se submetem a ele, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os seus súditos dizem: ó Senhor, faça-se a tua vontade. E este rei é um rei tão diferente que ele não tem território. E o seu território é o coração de cada um dos seus filhos. Então, aqueles sábios só erraram nesse ponto, atribuindo a Jesus o título de Rei dos Judeus, quando Jesus é Rei de todos nós. Ele reinará sobre todos. A Bíblia diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode imaginar o diabo de joelhos?
Você pode imaginar os demônios de joelhos. Você pode imaginar os celícolas e todos os habitantes da terra. Você pode imaginar os políticos de joelhos diante de Jesus. Você pode imaginar os magistrados dessa terra que se acham deuses, de joelhos diante de Jesus. Quando Handel foi apresentar o seu famoso oratório, o Messias, no Teatro de Londres, a Rainha Vitória estava presente. E quando o coral e a orquestra começaram a cantar aquele oratório tão lindo que diz: Rei dos reis, e ele reinará para sempre, a rainha ficou em pé. Porque a rainha não poderia ficar sentada quando se referia naquele teatro a respeito do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode imaginar o dia em que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra? Esse dia há de chegar, porque a palavra de Deus nos diz isso. E toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, os sábios foram até Belém. E quando chegaram lá, aquela estrela pousou no lugar, na casa onde a criança estava. E quais são as lições que eu tiro para a minha vida pessoal e que eu queria compartilhar com os meus irmãos hoje à noite? Nós precisamos ser tão sábios quanto aqueles sábios, aqueles homens que foram do Oriente até Jerusalém. E por que eles foram sábios? Em primeiro lugar, porque eles seguiram a estrela. 2 anos antes, uma estrela apontava ao nascimento de um rei. E eles seguiram a estrela. Foram a Jerusalém. De Jerusalém foram a Belém. E a estrela, não sei que fenômeno extraordinário foi aquele, pousou sobre a casa onde estava aquele menino. Eles seguiram a estrela. Que coisa linda, irmãos. Eles dizem assim: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha que frase belíssima. Vimos a sua estrela. Jesus tinha estrela. Eu posso até dizer que Jesus não tinha. As estrelas ele tem, estão sob o seu domínio. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas eu vou adiante ao afirmar que Jesus não tinha, mas ele é a estrela. A Bíblia diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. E interessante que os antigos, os teólogos antigos, os estudiosos, quando falavam da estrela da manhã, e eles diziam outro nome chamado estrela da alva, porque essa estrela brilhava ao amanhecer. E aí eles descobriram que havia uma estrela que brilhava ao amanhecer, e deram o nome dessa estrela de Lúcifer. E depois descobriram que tinha uma estrela que brilhava à tarde, deram o nome a essa estrela de Vésper. Daí que vem a palavra vespertino, ou vespertina, alusivo à tarde. Qual é o turno que você estuda? Eu estudo à tarde, você estuda no turno vespertino. A estrela Vésper brilhava à tarde. Os antigos então supunham que eram 2 estrelas. Mas vem Pitágoras e diz, não são 2, é uma só. Uma estrela que brilha pela manhã, uma estrela que brilha à tarde, você pode chamar de estrela da alva, você pode chamar de estrela Vésper, mas nós conhecemos hoje como Vênus, um importante planeta do sistema solar, que está mais próximo do Sol do que da Terra, do que a Terra. E porque ela recebe luz do Sol, ela brilha pela manhã e brilha à tarde. Mas quando a Bíblia fala que Jesus é a resplandecente estrela da manhã, não está dizendo que Jesus é Vênus.
O texto não diz que Jesus é Vênus, mas o texto nos diz que a estrela que brilha é Jesus. E diferentemente de Vênus, que recebe luz do sol, Jesus não precisa da luz do sol, porque Ele mesmo é a luz. No livro de Apocalipse diz que no céu não haverá sol, não haverá lua, não haverá candeia, porque diz que o Cordeiro é que nos iluminará. Você já percebeu que as coisas alusivas a Jesus têm a ver com luz? E você já percebeu que as coisas referentes a Satanás têm a ver com trevas? Onde está Jesus? A luz. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. E os sábios, os magos, seguiram a estrela. Há tantos astros no mundo, não é? Nos esportes. Há tantos ídolos. E agora parece que tem um novo ídolo da juventude brasileira, um tal de Pablo Vittar. Eu não sei, meus irmãos, onde é que nós vamos chegar. Parece que escolheram a música desse rapaz como a melhor música do ano, o melhor cantor. Veja o nível que nós chegamos, com todo respeito aos admiradores deste artista. Há tantos astros no mundo, a nossa juventude hoje está seguindo esse cantor. Mas há astros no esporte, na literatura, na política, há tantas estrelas brilhando, mas uma estrela deve sobressair sobre todas as outras, deve resplandecer sobre todas as outras. Quando o anjo Gabriel chegou a Maria para dizer que ela daria à luz a um filho, e ele diz assim: ele será grande, será filho do Altíssimo, e o seu reinado não terá fim. O anjo disse que Jesus seria grande. Eu posso dizer que Jesus é grande. Mas muita gente foi grande. Alexandre foi grande. Catarina a grande. Gengis Khan o grande. Napoleão o grande. Mas Jesus não é o grande. Jesus é o único. Ele é o Senhor. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Se você quer seguir alguém neste novo ano que se inicia, se você quer seguir alguma estrela, siga Jesus. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Então, aqueles magos foram sábios, seguiram a estrela. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você precisa escolher onde você vai andar. Se você vai andar nas trevas, ou se você vai andar na luz que é Jesus. A segunda razão por que nós devemos imitar aqueles magos e procurar ser sábios como eles foram, é porque eles procuravam o endereço de Jesus. Qual é o endereço de Jesus? Eles queriam saber onde é nascido, onde está aquele que é nascido rei dos judeus, e foram para Belém. A única informação que eles tinham é que era em Belém. A profecia dizia que era em Belém. Então eles foram para Belém. E quando chegaram em Belém, é claro que aquele menino não estava mais na gruta. A palavra grega que aparece aqui para menino não é a mesma para recém-nascido. Veja bem, Jesus aqui já tem cerca de 2 anos. Não está mais naquela gruta em Belém. José e Maria já estão numa casa. Devem ter alugado uma casa. E agora, aquela estrela pousa sobre a casa. Não pousa sobre a gruta. Não pousa sobre a manjedoura. Não há mais recém-nascido aqui. Há um menino de cerca de 2 anos.
E a palavra de Deus diz que aquele era o endereço onde o menino Jesus estava. Qual é o endereço de Jesus? Onde é que nós podemos encontrar Jesus? Em primeiro lugar, na natureza, nas coisas que ele fez, na sua criação. A palavra de Deus nos diz, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, se você quer encontrar Jesus, olhe para a natureza. Não é possível que você vá aos Lençóis Maranhenses e você olhe para aquele encantamento e diga, isso aqui é obra dos homens. Isso não é criação de Deus, é obra do acaso. Foram os ventos que fizeram isso, foi a temperatura que fez isso. Houve um Big Bang, houve uma explosão, e essa explosão, tudo se fez. Não é possível embarcar em algo assim. A palavra de Deus diz que foi Deus que criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós somos criacionistas. E a palavra de Deus diz que Jesus participou desta obra da criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Há um mundo espiritual que para nós é invisível, e esse mundo espiritual foi criado por Jesus. Você quer encontrar Jesus? Olhe para a sua criação. Mas você pode encontrar Jesus nas páginas das Sagradas Escrituras. Ah, você quer fazer um voto este ano? Faça um voto de ler e meditar nas Sagradas Escrituras. A minha querida sogra faleceu agora recentemente, no mês de dezembro, e eu fui para lá participar do seu culto de ação de graças, do seu sepultamento. E quando nós estávamos lá no apartamento, olhando as coisas e colocando em ordem as coisas, nós encontramos a velha Bíblia dela. E na Bíblia da minha sogra, ela anotava, ano após ano, as vezes em que ela leu as Escrituras. E ela leu a sua Bíblia por mais de 90 vezes. Isso não é lindo, irmãos? Há pessoas aqui que nunca leram a sua Bíblia toda, uma única vez. A minha sogra, de saudosa memória, leu pelo menos 90. Você quer encontrar Jesus? Procure-o nas páginas das Sagradas Escrituras, porque ele disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer encontrar Jesus? Leia a sua palavra. Eu tenho certeza de que você vai encontrá-lo. Você vai encontrar Jesus no meio de poucas pessoas reunidas em seu nome. A palavra de Deus diz assim, onde estiverem, os irmãos me ajudem a completar, porque eu estou achando que os irmãos estão assim muito desanimados, olhando assim para mim, olhe para mim. Então, a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não precisa uma grande multidão, não. 2 ou 3 irmãos que querem se reunir em torno do nome de Jesus, para orar, para louvar, para meditar nas Sagradas Escrituras. Ah, pastor, eu soube que nesta igreja há algumas células. Sim, e elas estão de férias, mas elas vão retornar. Como é que eu faço para participar de uma célula? Porque lá na célula você vai louvar a Deus, você vai compartilhar suas necessidades, alguém vai orar por você.
E você vai meditar nas Escrituras Sagradas. Haverá um estudo bíblico apropriado à sua realidade. Onde estiverem 2 ou 3, Jesus está ali. Onde é que você vai encontrar Jesus? Qual é o endereço dele? Você vai encontrar Jesus nos templos. Em alguns templos, você vai entrar, vai adorar a Jesus, vai ouvir falar dele, e a palavra dele vai falar ao seu coração. Não são em todos os templos. E aqui eu incluo, inclusive, templos evangélicos. Mas é possível que você encontre Jesus em algumas igrejas por aí. É possível que um dia você entre numa igreja e a palavra ministrada vai falar profundamente ao seu coração, como se fosse endereçada a você, e o pregador nem conhece a sua vida. Lá naquele templo, você vai ouvir falar de Jesus, e Jesus vai encontrar você. Mas você pode encontrar Jesus também. Onde é que ele está? No coração dos seus filhos. Jesus nasceu numa gruta em Belém, seu corpo foi colocado numa manjedoura. Mas hoje ele não precisa de uma manjedoura. Ele só precisa do coração dos seus filhos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Jesus pode estar no seu coração. Jesus pode entrar em seu coração. Mas a terceira coisa que eu aprendo com os magos, e eu quero aplicar na minha vida, é que quando eles encontraram o endereço de Jesus, eles entraram naquela casa. E quando viram aquela criança ali, a Bíblia diz que prostrando-se, o adoraram. No verso 11 diz assim: e entrando na casa, portanto não era mais uma gruta, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O texto não fala em José. Não sabemos se José estava trabalhando na sua oficina, que ele era carpinteiro, ou se José já havia morrido. Nós não sabemos. E é claro, eu posso até afirmar que José não havia morrido ainda, de acordo com o texto a seguir. É provável que José estivesse trabalhando, porque todo homem precisa sustentar sua casa. E quando os magos chegaram, só havia Maria e o menino. Pastor, como é que o senhor pode afirmar que José ainda estava vivo? Porque no mesmo texto, o texto seguinte, quando Herodes quis matar todas as crianças, porque ele foi enganado pelos magos, os magos não retornaram a Jerusalém. Então ele, para alcançar aquele menino, ele mandou matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, de 2 anos para baixo. É por isso que a profecia diz: e Raquel chorava os seus filhos, e não havia consolo para ela. Então Herodes, na sua sanha de alcançar aquele menino, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E antes que isso acontecesse, o anjo disse a José em sonho. Aliás, o anjo falou muitas vezes com José em sonho, viu? Pelo menos 3 vezes. E uma delas diz assim: toma a mãe do menino, toma o menino, vão para o Egito, porque querem matar a criança. E a Bíblia diz que José, naquela mesma noite, fugiu para o Egito. É por isso que tem uma profecia que diz assim: do Egito chamei o meu filho. Aí quando Herodes morreu, o anjo apareceu para José em sonho e diz: agora pode voltar para a Judeia. E ele não quis voltar para a Judeia, foi para uma cidade chamada Nazaré. E ali Jesus cresceu, se tornou um adolescente, tornou-se um jovem, aprendeu o ofício de carpinteiro na cidade de Nazaré. É por isso que ele é chamado de o Nazareno.
Mas quando os magos chegaram naquela casa, eles viram Maria e a criança. Foi o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles se prostraram e adoraram a quem? Adoraram a quem? Olhe para o texto. E prostrando-se, o adoraram. Eles não adoraram Maria. Se José estivesse presente, não teriam adorado José. Eles se ajoelharam diante daquele menino de cerca de 2 anos e o adoraram. Isso é extraordinário, irmãos. Os magos não eram religiosos, não eram autoridades religiosas da época, não eram fariseus, não eram saduceus, não eram escribas, não eram doutores da lei. Quem os revelou que eles deveriam fazer aquilo? Eles se prostram diante daquela criança e o adoram. Meus irmãos, nós queremos inaugurar este lugar para adorarmos a quem? Aquele menino que os magos adoraram, que não é mais menino, que uma vez se tornou homem e que morreu na cruz, desceu ao inferno, pregou os espíritos em prisão, ressuscitou dentre os mortos e está sentado hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu estou achando que os irmãos já morreram e não sabem. Essa igreja está mortinha. Precisa ressuscitar como Jesus ressuscitou. Os irmãos estão nos visitando, não se assustem não, isso aqui é uma igreja batista. Batista só pula, só grita em gol do Brasil. Você pode dizer as coisas mais extraordinárias, mais maravilhosas. Eles estão olhando para você assim, com aquela cara, não está entendendo nada. É isso mesmo, é verdade, eu vou olhar no Google, vou pesquisar no Google. Porque crente batista pesquisa as coisas no Google. E a Bíblia diz que os magos se prostraram e adoraram. Quem lhes deu tal revelação? Nós queremos inaugurar este lugar, para que este povo venha aqui. Não é para adorar Maria, nem os magos a adoraram. Não é para adorar José, nem presente ele estava. Mas é para adorar o Rei Jesus, o Senhor dos senhores, o nosso Redentor, que deu a sua vida por nós. Aleluia! Meu Jesus, tem misericórdia desse povo. A quarta e penúltima coisa que eu quero compartilhar, e nós devemos ser semelhantes àqueles magos, é que quando eles entraram naquela casa, viram o menino, prostraram-se diante dele e o adoraram, eles ofertaram. E aqui eu vou entrar num ponto que os irmãos não vão gostar e não vão voltar mais a esta igreja. E eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Eu vou dormir em pé numa rede, debaixo da goteira por causa disso. De tão preocupado que eu estou. Ou coisa difícil é a conversão do nosso bolso. Os crentes de hoje não querem mais ouvir falar em dízimo. É da lei. Isso é coisa do Velho Testamento. Quando eu ouço um pastor falar em dízimo, eu desconfio da sua espiritualidade. Eu ouço coisas assim, viu? Os crentes de hoje não ofertam, não entregam, não devolvem ao Senhor os seus dízimos. Ofertam migalhas, trazem ao altar gravetos, quando deveriam trazer lenha, para que a chama do Senhor estivesse sempre acesa. Os crentes de hoje estão muito distantes daqueles magos que ofereceram ao Senhor o que tinham de melhor. Engraçado, irmãos, nós estamos numa crise tremenda, mas os membros dessa igreja vivem viajando para os Estados Unidos, para Cancún, para Paris, para a Europa. Não é interessante? Mas para a obra do Senhor nós não temos. Nós não temos condições,
Nós não temos recursos. Eu estou inventando. Não estou falando de algo que eu ouvi falar, estou falando da minha realidade, dos membros da minha igreja. Muitos não estão aqui hoje, porque estão na Europa, aproveitando suas férias. É claro, não tem nenhum problema quanto a isso. Você pode viajar para onde você quiser. Mas devolva ao Senhor o que não é seu. Ofereça ao Senhor o que você tem de melhor. Ah, pastor Hamilton, eu estou com um piano velho lá em casa, eu estou querendo doar para a igreja, porque eu estou comprando um piano de cauda para mim. Não, senhora, a senhora traz o piano de cauda, fica com o seu piano velho. Que coisa interessante. O velho eu entrego à igreja. Não me venha com essa gracinha, não. Fique com o velho, traga o novo para a igreja. Você acha que esse templo a gente quer um piano velho? Aliás, nós estamos precisando de um piano de cauda. Ninguém se manifestou. Parece um absurdo, não é? Eu não queria um piano de cauda não, irmão Pedro Paulo. Onde é que está ele? Eu queria aqui, sabe o quê? Um órgão de tubos. É assim que eu penso para o meu Senhor. Nós poderíamos hoje estar aqui na cabaninha de madeira que eu encontrei. A liderança da época, pastor, não mexa com esse negócio não, a gente está muito satisfeito com este templo aqui, a gente não quer mudar. Eu disse, vocês erraram de pastor, porque nós vamos sair desta cabaninha cedo. Porque vocês moram nas coberturas dos prédios, nos seus apartamentos luxuosos, e vocês oferecem ao Senhor esse templo de madeira. Vocês não estão gostando, né? Eu estou tão preocupado. Abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso, mirra. Traga ao Senhor o que você tem de melhor. Não traga gravetos, não. E finalmente, eu quero ser semelhante àqueles magos, porque além de procurarem o endereço de Jesus, além de seguirem a estrela, além de entregar ao Senhor o que tinham de melhor, e além de adorarem ao Senhor, eles obedeceram. Faça um voto diante do Senhor este ano que se inicia. Você que nunca mais vai voltar aqui, porque essa palavra está lhe machucando, mas faça um voto diante de Deus. Eu quero este ano de 2018 obedecer à voz do meu Senhor. Olha, Herodes disse para eles, vocês voltem aqui. Quando vocês encontrarem o menino, voltem aqui, me dê o endereço dele para que eu vá adorá-lo. Há muitos Herodes entre nós, fingindo que querem adorar Jesus, mas querem matá-lo. Mas o anjo falou aos magos, e disseram para que eles não voltassem para Jerusalém, e eles voltaram para a sua terra, por outro caminho. Eu quero neste ano de 2018 ouvir mais a voz do meu Senhor. E eu quero obedecê-lo. Eu quero quando o Senhor disser assim, Hamilton, faça isso, eu não vou consultar carne e sangue. Eu vou fazer. Se o Senhor me disser assim, não vá por aí, vá por aqui, eu vou por aqui. Você gostando ou não. Eu estou tão preocupado se você não está gostando. Eu quero neste ano de 2018 dizer a meu Senhor, eu quero ser como aqueles magos, obedecer a tua voz, seguir teus passos, acabar com os relacionamentos que me afastam de ti, acabar com aquelas ações que me estão me tirando da comunhão contigo. Eu quero dar prioridade a ti, ao teu reino.
Eu quero viajar menos e me gastar no teu serviço. Eu quero ser como aqueles magos. Que Deus nos ajude. Que nós possamos adorar a Jesus. Que possamos glorificar seu nome. Que possamos dizer glórias ao Senhor Jesus. Que este templo seja lugar de adoração. Que este templo, o nome de Jesus seja entronizado. Que possamos cantar glórias, glórias a Jesus. Amém?